Olá, tudo bem? Meu nome é Beethoven Rezende, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos estudando sobre a história da Igreja Cristã e o tema que iremos abordar neste momento está ligado às perseguições que incidiram sobre o cristianismo. Então esta é a nossa quarta aula e vamos iniciar com um texto de Tertuliano. Tertuliano ele foi um grande defensor do cristianismo. Ele foi um grande advogado e também um grande apologista. A palavra apologia significa defender, defensor. Então, diz Tertuliano, se o rio Tigre transborda nas margens, se o Nilo não transborda nos campos, se no céu não aparecem nuvens, se a terra treme, se há fome, se há peste, dizem que foram os cristãos, e logo levante-se o clamor, lancem os cristãos aos leões. Se faz necessário registrar neste momento que houveram dois tipos de perseguições. Uma perseguição judaica, e nesta perseguição judaica podemos citar inclusive a morte de Estevão. Estevão, ele foi acusado, ele foi inquirido, interrogado e posteriormente sentenciado à morte por apedrejamento. Em um segundo momento, há a perseguição, advinda do próprio Império Romano. Foram 10 grandes perseguições. Elas vinham como ondas impetuosas. A primeira, criada pelo imperador Nero, de 64 a 68, e nós depois iremos trabalhar um pouco, a vida do imperador Nero, e logo na sequência, perseguições por meio do imperador Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maximino o Trácio, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano e Galério. Falemos um pouco sobre o imperador Nero. O imperador Nero, ele assume enquanto imperador, ele assume o Império Romano no ano 54 até o ano 68 depois de Cristo. E elaborei para você os fatos que eu julgo necessário para esta aula da vida do imperador Nero. Eu utilizei, dentre algumas bibliografias, eu deixo registrado para você a vida dos 12 Césares de Suetônio. Então, Nero, ele nasce no ano 37 depois de Cristo. E o seu nome, Lúcio Domício Enobarbo. Como foi que ele se apropriou do nome Nero? Quando ele recebe este novo nome? Ora, isso se deu justamente por meio do casamento da sua mãe, Agripina, com Cláudio. Cláudio, ele assume o império, ele já era um homem maduro, após a morte, após o assassinato de Calígula. Calígula era irmão de Agripina, tio de Nero. E sabemos um pouco, acredito que você deve saber pelo menos um pouco da vida de Calígula. Caso você não saiba, iremos gravar algumas aulas falando sobre a vida, de 12 grandes imperadores. Então é no ano 50 em que há, por meio de Cláudio, a adoção do jovem Lúcio Domício, passando a ter o nome, a ser chamado de Cláudio Nero César Druso. E todo mundo já ouviu falar em Nero. Talvez não conheçam com propriedade quem ele foi, mas minimamente
sabe um pouco da vida de Nero. Nero, no ano 50, ele assume de fato este nome, e assumindo este nome por causa de uma adoção, mediante agora ao seu tio, tornando-se neste momento pai, ele ganha também a possibilidade de substituir o seu tio. Haja vista, ele era mais velho dos outros dois filhos de Cláudio, Cláudia Otávia e Tibério Cláudio César Britânico. Ora, Agripina, uma mulher muito inteligente, perspicaz, elabora um meio pelo qual termina casando Otávia e Nero, para trazer, de certo, uma legitimidade maior ao que posteriormente iria acontecer, que era quando Nero ele assume o governo, né, do Império Romano. Cláudio, ele foi possivelmente envenenado. Alguns historiadores, como Suetônio e Tácito, chegam até a informar, a registrar desta possibilidade em que, da participação de Agripina no seu envenenamento. Mas algo que eu quero chamar a atenção para você, neste momento, é que no ano 54, quando Nero ele assume o Império Romano enquanto César, enquanto imperador, você irá perceber a influência que Agripina tem sobre o seu filho, a tal ponto que é registrado, por meio desta imagem que você está vendo, o poder e a influência de Agripina diante do seu filho, o imperador Nero. Percebam, né, que está sendo mostrado para você a face de Agripina e de Nero, mostrando uma autoridade. Sendo que, no decorrer do tempo, surgem alguns conflitos entre Nero e Agripina, a tal ponto de Agripina dizer que, ou ventilar a possibilidade de Tibério Cláudio César Britânico posteriormente assumir, né, o governo do Império Romano. Ora, de certo ele não recebe com bons olhos, a tal ponto que no ano 55, em uma refeição, Britânico ele morre, possivelmente envenenado. E no ano 58, Nero, já casado com Otávia, ele se apaixona por Pompeia Sabina, que irá trazer um desconforto maior para sua mãe Agripina. E este desconforto vai chegar ao seu ápice quando Nero afasta ou meio que exila a sua mãe. Ela é exilada. E posteriormente, os historiadores antigos registram que ele proporciona uma festividade, chamando e convidando a sua mãe para participar, e no momento em que ela entra em uma determinada embarcação, deita em um sofá, e acima desse sofá havia, né, um dossel que iria protegê-la do sol. Aquele dossel cai sobre ela, ela não morre, há uma luxação no seu ombro, ela se machuca, mas a nado ela consegue escapar e manda um dos seus guardas falar para Nero que estava bem, que o acaso fez com que ela tivesse aquele desabor que quase a levava à morte. Automaticamente Nero ele pega uma espada de um dos seus pretores, lança diante aquele homem que estava trazendo estas boas novas de uma mãe para com o filho e diz: "Está vendo? Ela está me mandando me matar.
Agora ele tinha a oportunidade de legal para, de fato, mandar matar a sua mãe. E foi no ano 59 depois de Cristo que Agripina ela morre. Anos depois, no ano 62, Cláudia Otávia também ela é morta, assassinada por Nero. No ano 64, há um incêndio em magnitudes imensas em Roma, onde 10 bairros de 14 em sua totalidade foram queimados. Esse incêndio foi tão grande, que se fazia necessário, os anos que seguiriam, ser construída uma nova cidade. Nada diz, não existe um registro que possa provar a participação de Nero neste incêndio, mas tudo indica que ele tenha, de fato, colocado fogo em Roma. Inclusive, os historiadores antigos, eles terminam, caminhando com esta possibilidade. Ora, dos 4 bairros que sobraram, majoritariamente quem habitava neles eram os cristãos. Então foi muito fácil encontrar um bode expiatório, onde é neste momento em que estava se caminhando a primeira e grande perseguição ao cristianismo. No ano 65, em um momento de agressividade, Nero ele mata a sua esposa Pompeia Sabina, sua segunda esposa, estando ela grávida e a chutadas. Então, percebam o quanto existe um rastro ligado ao nome de César, banhado em sangue da sua família, inclusive também relatos de outros senadores que foram assassinados, inclusive o próprio Sêneca, que era e foi professor de Nero. Então, a próxima imagem que você está vendo mostra ilustrativamente um grande incêndio que ocorreu em Roma. As estruturas eram de madeiras muito próximas. Então, o fogo iria se espalhar em uma magnitude e uma velocidade muito grande. Quando nós pensamos em Nero, podemos nos amparar a informações como esse historiador Tácito, que ele não era cristão, ele não gostava dos cristãos, mas veja o que ele fala sobre os cristãos e também sobre Nero. Além de matá-los, aos cristãos, fê-los servir de diversão para o público, vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite para que o iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição. E no circo ele mesmo oferecia um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçado de condutor de carruagem. Tudo isto fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Neste momento você está visualizando de um lado Nero e Agripina, do outro Agripina. Aqui foi ampliado para você as moedas que possuíam a imagem de Nero e de Agripina, sua mãe, mostrando a influência, o poder que ela tinha
né, sobre o filho, e tendo esse poder e influência sobre o filho, teria também, né, de certo, uma influência no governo deste imperador, do imperador Nero. De um lado, Cláudia Otávia, a primeira esposa de Nero, e posteriormente Popeia Sabina, morta no ano 64 depois de Cristo. As perseguições, como foi falado, né, eram um meio pelo qual iria de fato chegar a matar muitos cristãos. Alguns deles serviam até como entretenimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 42 a 49, diz o seguinte: dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Esse texto, escrito pelo médico Lucas, conhecido também como evangelista, escreve também o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. Ele registra uma fala de Jesus Cristo, onde está mostrando não apenas a perseguição, mas a destruição de Jerusalém. Nero, quando viu nascer essa revolta judaica, ele convida o imperador, posteriormente que seria o imperador Vespasiano, mas no momento ele era general Vespasiano, a acabar acabar com esses revoltosos, sufocar esta perseguição. E Vespasiano, juntamente com seu filho Tito, levam centenas, né, de soldados romanos para sufocar esta revolta judaica. E esta revolta judaica termina perpassando outros anos e chega no ano 68, em que não havia mais uma sustentabilidade de Nero continuar no império. Ele foi caçado, vivo ou morto, e por fim ele tira a sua vida. E ao tirar a sua vida, há uma corrida ao trono que o imperador, agora de fato Vespasiano, ele termina assumindo após outros tentarem. E no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo de Jerusalém, ele é destruído, permanecendo até hoje apenas um muro conhecido como o Muro das Lamentações. Aquilo era uma resposta dos romanos para aqueles que tentassem, se rebelar contra eles. Eles seriam mortos, eles seriam destruídos. Da mesma forma que o Templo de Jerusalém foi destruído, saqueado, que de certo colaborou para a construção e o término da construção do Coliseu, que foi batizado como Coliseu Vespasiano, o Coliseu romano, ainda de pé nos dias atuais. Muitos homens, mulheres, crianças foram mortos, perseguidos e sentenciados a mortes cruéis. Alguns eram mortos por meio de animais, em que eles eram presos durante semanas, e quando abriam as jaulas eles saíam com uma fome terrível, uma fome monstruosa. Muitos leões rasgavam as carnes de homens, mulheres e crianças. Quando não, eles eram pisoteados por outros animais, ou ainda crucificados, ou ateavam fogo neles como se eles fossem tochas humanas,
iluminando as noites. Enfim, uma variedade de suplícios foram testadas nestes homens que morreram por causa de sua fé. Estes homens que foram perseguidos inicialmente pela própria religiosidade judaica, até se confrontar com o Império Romano que os perseguiu. Inicialmente uma acusação advinda do próprio imperador, posteriormente por qualquer motivo banal. Registro neste momento a morte de duas catecúmenas. A expressão catecúmeno ou catecumenato é uma expressão ligada ao ensino dos valores do cristianismo para aquele homem ou aquela mulher. Ou seja, era meio que um discípulo ou um discipulado, eles estavam sendo discipulados. Essa expressão catecumenato é justamente o meio pelo qual há este discipulado, fazendo com que estes homens possam entender o dogma cristão, as regras, as normas. E essa história foi preservada por meio de um diário de Perpétua. E diz o seguinte: na grande perseguição de Sétimo Severo, foram martirizados alguns catecúmenos, dentre eles Perpétua. Perpétua era uma jovem de Cartago. Lembre-se, Cartago está ali no norte da África. Ela tinha 22 anos de idade e pertencia a uma família rica. Era bem instruída. Tinha também um bebê de poucos meses. Quando esteve presa, escreveu um diário, retratando tudo o que acontecera nos seus últimos dias de vida. Perpétua possuía uma escrava que se chamava Felicidade, e esta escrava também era cristã. Ela estava grávida e, após dar à luz na prisão, seu bebê foi criado por cristãos. E eu trago para você, um vitral belíssimo, aonde ilustra Perpétua. Esta arte, que representa esta Marte. A palavra Marte significa testemunha. Ela foi feita, e está presente na igreja de Notre Dame. E ela foi feita justamente para mostrar tantos mártires que morreram por ter abraçado a sua fé e não ter apostatado, não ter renunciado. Inclusive registra um diálogo entre Perpétua e seu pai, dizendo justamente o seguinte: o seu pai falando, mas é tão fácil você sair daí, basta você deixar essa sua religião, deixar esse seu Jesus, esse seu Cristo. E ela olha para o pai, olha ao lado e vê um pote de água e diz: pai, esse pote de água pode deixar de ser pote de água? E ele diz: não pode deixar de ser um pote de água. E ela diz para ele: pois bem, eu sou cristã, eu não posso ser outra coisa a não ser cristã. E em seu diário ela registra. Em seguida, ele sentenciou a todos nós, condenando-nos às feras. Com grande alegria, descemos à prisão. Como meu bebê estava acostumado a mamar no meu peito e ficar comigo na prisão, imediatamente enviei o diácono Pompômio ao meu pai para pedir o bebê. Mas meu pai recusou-se a entregá-lo. E, conforme a vontade de Deus, meu filho não teve mais vontade de mamar, nem os meus seios inflamaram, para que eu não fosse torturada pela ansiedade, pelo bebê e pela dor nos seios. Tanto
Perpétua como Felicidade e outros catecúmenos, eles foram mortos no estádio. Infelizmente, centenas de homens, mulheres, crianças, né, e anciões, eles chegaram a padecer por não abandonar a sua fé, mas abraçaram o seu destino. Espero que você tenha gostado desta aula. Ainda haverá mais algumas aulas sobre as perseguições, então se inscreve no meu canal, divulga, compartilha com seus amigos, familiares, né? E até a próxima aula.